Hoje eu quero conversar com vocês sobre alimentação low carb. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre alimentação low carb. Muitos de vocês já tentaram pesquisar, mas ficaram com medo de começar esse planejamento alimentar, porque a gente acaba ouvindo muita coisa por aí. Será que se eu começar a fazer alimentação low carb eu não vou poder comer nunca mais uma fruta? Será que eu não vou mais poder comer batata? Mas esse negócio de comer proteína o dia inteiro não vai sobrecarregar meu rim? Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas sobre a alimentação low carb, tá? Então, para começar, o que é a alimentação low carb? É uma estratégia alimentar que tem como objetivo diminuir a quantidade total de carboidrato que você consome no seu dia, e a gente tenta priorizar alimentos que a gente chama de comida de verdade, que são alimentos que não passam pela indústria para serem oferecidos para a gente na hora do for no mercado, numa feira. Então, geralmente, a gente prioriza alimentos que a gente vai encontrar no açougue e nos hortifrutis. Carnes, frangos, peixes, ovos, frutos do mar, verduras, legumes, frutas, castanhas, cogumelos, leites, derivados, né? Então, basicamente é essa a base da alimentação low carb. A gente tende a diminuir o quê? Geralmente, açúcares de todos os tipos, açúcar de coco, açúcar orgânico, açúcar demerara, açúcar mascavo, farinhas de todos os tipos, sejam as farinhas brancas ou sejam as farinhas integrais. Elaine, mas farinha integral tem fibra. Sim, os vegetais também tem, que a gente vai comer em grande quantidade, então a fibra tá toda certa. E a gente vai diminuir os alimentos industrializados. Tudo que vem no pacotinho, sabe? Um pão, uma bolacha, uma torrada, um salgadinho, a gente vai tentar evitar. E basicamente, só fazendo isso, você já está numa alimentação low carb. Só de diminuir açúcar, farinha industrializado, a gente já chega num consumo de carboidrato que já está como referência numa alimentação low carb. Geralmente a gente costuma falar que a alimentação low carb é um consumo de até 130 gramas de carboidrato todo dia. Só para você ter uma ideia, a alimentação tradicional do brasileiro, quando come um monte de pão, um monte de macarrão, um monte de arroz e feijão, um monte de torrada, pode chegar a 300, 350 gramas de carboidrato por dia. Na alimentação low carb, a gente prioriza um consumo de até 130 gramas de carboidrato por dia. E essa quantidade de carboidrato, ela pode ser ajustada de acordo com o objetivo da pessoa e se ela já tem algum tipo de doença ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que é saudável, só quer melhorar a qualidade de vida, ela pode manter lá os 130 gramas de carboidrato por dia. Uma pessoa que já tem um excesso de peso, uma gordura no fígado, uma circunferência abdominal aumentada, um diabetes, um pré-diabetes, precisa emagrecer, a gente vai tentar consumir uma quantidade um pouquinho menor do que isso, tá? Até chegar num ponto de um consumo bem restrito de carboidrato, que é o que a gente chama de uma dieta cetogênica, que é uma quantidade de carboidrato que vai variar entre 20 e 50 gramas por dia, tá? Então, essa regulação vai depender de objetivo e de saúde da pessoa que vai começar essa alimentação. Além disso, a alimentação low carb, além de priorizar a comida de verdade, ela também vai tentar te estimular a comer somente quando você tem fome. Então, essa história de comer a cada 3 horas porque vai diminuir o metabolismo, ou porque o seu metabolismo vai ficar lento e vai começar a ter o metabolismo basal mais devagar, você vai aumentar a gordura, não funciona, tá? Se a gente quer, pensa comigo, se a gente quer emagrecer, por que a gente vai ficar comendo quando a gente não tem fome, né? Então, a gente vai priorizar comer somente quando a gente tem fome. E aí, a gente não vai seguir nenhuma tabelinha de 3 colheres de sopa de arroz, 50 gramas de peito de frango, 3 folhas de alface. A gente não segue isso. Geralmente, a gente come até a nossa saciedade. Por quê? Porque cada dia é diferente. Um dia que você acordou cedo, fez atividade física, teve que ir andando para o trabalho, seu trabalho foi um pouco mais agitado, voltou, ainda fez uma atividade física, vai ser muito diferente de um final de semana, por exemplo, que você acordou tarde e ficou sentado no Netflix vendo série o dia inteiro. Percebe que se você comer a mesma coisa num dia muito agitado e num dia que você ficou sentado no sofá o dia inteiro, né, a alimentação não vai condizer com o gasto de energia. Então, geralmente, a gente come até a saciedade e somente quando a gente está com fome. Eu sei que no começo isso é complicado, mas depois que a gente começa a se alimentar com comida de verdade e tira alimentos industrializados no seu dia, essa clareza de saber quando está com fome e comer até a saciedade fica muito maior, tá? Elaine, eu vou poder comer fruta? Sim, você pode comer fruta. Vai depender dessa graduação que a gente vai fazer em relação ao teu objetivo.
Uma pessoa que pode consumir 130 gramas de carboidrato por dia vai conseguir colocar ali umas 2 frutas no dia, talvez até 3. Uma pessoa com uma restrição um pouquinho melhor, aí a gente tem que escolher umas frutas que têm um teor menor de carboidrato ou consumir frutas com mais carboidrato, mas uma quantidade um pouco mais reduzida. A quantidade de proteína na alimentação. Eu ouvi dizer que é uma alimentação riquíssima em proteína e isso pode prejudicar meus rins. 2 informações importantes. A dieta low carb não é uma dieta exagerada em proteína. A dieta low carb, ela tende a ajustar a quantidade de proteína que você precisa no seu dia. Na dieta tradicional, essa que a gente come 6 vezes por dia, come sempre bolachinha, pão, biscoito, a gente tende a comer carboidratos em grande quantidade e a gente come pouca proteína. A maioria das pessoas que sentam no consultório na primeira consulta come menos da metade da recomendação mínima diária de proteína. Então, quando a gente aumenta a quantidade de carne, quando a gente aumenta a quantidade de proteína animal, as pessoas acabam achando que a alimentação low carb é uma alimentação rica em proteína, mas ela não é. O que a gente está fazendo é ajustar a quantidade de proteína para o mínimo necessário para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha saciedade. Afinal de contas, é a proteína que vai trazer toda a matéria-prima que a gente precisa para fazer hormônio, para fazer enzima, para fazer transportador, célula de defesa no nosso organismo, regeneração de tecido, cicatrização, unha, cabelo. Sem proteína, nosso corpo não funciona adequadamente. Então, na low carb, a gente só ajusta a quantidade de proteína para a quantidade certa. E mesmo consumindo uma quantidade maior de proteína, muitos estudos mostram que se você não tem nenhuma doença renal, comer grandes quantidades de proteína, não a proteína adequada, grandes quantidades, em excesso, suplementar grandes quantidades de proteína, não sobrecarrega o rim. O nosso corpo ele é capaz de utilizar a proteína e o que a gente come em excesso, ele acaba ou guardando para depois ou ele é usado para outras coisas no nosso organismo. Não sobrecarrega rim. Certo? Então vamos dar uma resumida? A alimentação low carb é uma estratégia nutricional muito usada para quem quer emagrecer, ter uma alimentação saudável e fazer um tratamento de doenças metabólicas, né, que estão relacionadas à resistência à insulina. Então são elas, gordura no fígado, alteração de colesterol, alteração de triglicérides, pré-diabetes, diabetes, gota e a parte de emagrecimento. Tá? Então a low carb é utilizada basicamente para esse tipo de objetivo. Ela não é uma dieta só de proteína, a gente ajusta a quantidade de proteína para o necessário para o bom funcionamento do nosso organismo. Ela não é uma dieta que retira 100% do carboidrato da tua alimentação. A gente vai colocar carboidrato de acordo com o objetivo, de acordo com a tua necessidade. A gente vai priorizar comidas de verdade, o que a gente vai encontrar em açougue e em hortifrutis, e a gente vai comer quando tiver fome e até a saciedade, tá? E claro que para a gente ter uma boa melhora da saúde como um todo, além de ter essa alimentação low carb, a gente vai tentar trabalhar também todos os pilares de uma boa saúde. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado também e ajustar o sono, ajustar a hidratação, praticar atividade física e fazer um manejo adequado do seu estresse. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, usem aqui embaixo o comentário que será um prazer responder por vocês.